Pessoal, tudo bem? Meu nome é Adonias, sou professor de ciência e hoje a gente vai falar com um assunto bem interessante. Mas antes de tudo, vale ressaltar sobre o momento da pandemia, né, pessoal? A gente não pode de forma nenhuma, né, baixar nossa guarda porque está tudo muito complicado. Então vamos ter cuidado com a nossa saúde, vamos ter cuidado com a saúde de todas as pessoas que moram com a gente, dos nossos familiares. E para isso, não deixe de usar máscara. Eu tirei aqui porque o ambiente é favorável, tá? Use sempre o álcool, limpe sempre direitinho a sua mão, tá? Passe ele regularmente. Lave sempre suas mãos quando você tocar em objetos, tá? Que você não sabe quem tocou. Numa necessidade de você sair de casa, seus familiares, sempre alerte-os e fique também alerta sobre a questão do distanciamento, tá? Tenha muito cuidado. Quando você for fazer compras, trazer objetos de fora de casa, sempre limpe-os, desinfetando, tá? Lave bem os alimentos. E uma coisa muito importante, só saia de casa se realmente for necessário, tá? Você como filho, você como, né, o rapazinho aí de casa, a mocinha, tenha cuidado, tá? Seu pai, sua mãe trabalham, mas você tem que fazer por onde, porque você pode trazer a doença e contaminar eles ficarem com essa doença. Muito cuidado mesmo. Gente, hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e cadeias alimentares. A segunda parte desse assunto. Primeiramente, vamos falar sobre a semelhança dos ambientes. A gente pode citar vários tipos de ambientes, né, pessoal? Todos os ambientes apresentam seres vivos que se relacionam entre si. Eles dependem dos fatores não vivos existentes nestes ambientes. Tá? Então, o que é isso? Fatores não vivos, o que é isso? Os fatores não vivos que a gente sabe são o ar, são a água, é o solo, são as pedras, tudo aquilo que tem na natureza, mas que não tem vida. Mas existe um relacionamento bem comum, bem intenso entre os seres vivos e esses seres não vivos. O que é que a gente pode ter de exemplo entre essa relação? Por exemplo, a gente tem aqui na caatinga, certo? O tatu. O tatu ele precisa cavar o solo, ele precisa do solo para a sua sobrevivência. Ele precisa para fugir, ele precisa para procriar. Então, existe a relação entre o solo e esse animal. Um outro exemplo é o jacaré. O jacaré ele vive no Pantanal. Na verdade, ele vive em vários locais, né? Para a existência dele, né, continuar, ele precisa da água. Existe a relação entre o jacaré e a água. Então, é a relação entre esses animais, de seres vivos, e esses não vivos. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então a gente começa aqui falando da semelhança entre os ambientes. Então o que é que ele quer dizer entre semelhança entre os ambientes? Todos os ambientes apresentam seres vivos que se relacionam entre si. Eles dependem dos fatores não vivos existentes nesses ambientes. O jacaré, por exemplo, ele precisa da água. A água, ele é um fator não vivo. Quem é um fator não vivo também? O solo do tatu aqui na caatinga, ele precisa do solo para cavar, para ser sua casa, para procriar, entendeu? Então existe essa relação entre os animais vivos com os fatores não vivos para suas, né, sobrevivências, tá bom? Na natureza existe uma diversidade muito grande entre os ambientes. Então, para cada ambiente, existe um animal que nele é muito bem adaptado, tá? Nós temos aqui algumas imagens, né, de, por exemplo, esse preguiça de chifre é um animal que vive nas árvores.
né? Esse basilisco da Amazônia já é um tipo de lagarto que, né, ele tem a rotina aí de ser um animal rápido até correr ao ponto de não afundar na água, né, pessoal? Mas nós temos também vários outros exemplos, né? Os seres vivos estão adaptados ao ambiente no qual são naturalmente encontrados. A gente pode citar o macaco. Onde é que você encontra o macaco? Nas árvores. Então ele tem toda a sua estrutura adaptada, braços fortes, tem a cauda, né, muito forte também, para estar pulando ali de um galho em galho e não poder estar caindo, certo? Nós temos também o urso polar. O urso polar ele vive lá no frio, né, nas partes geladas da terra. Para que ele possa sobreviver, ele tem uma camada muito espessa de gordura embaixo da sua pele e tem um pelo também, né, bem abundante para poder sobreviver naquela região bem gelada, certo? Um outro exemplo a gente pode citar é a minhoca. A minhoca ela vive no solo. Então, para ela viver no solo, ela tem que ter o seu corpo todo adaptado, né? Molezinho. Tem como ela né, fazer alongamentos no seu corpo, né? Depois fazer aquelas contorções para poder entrar ou sair, dependendo do tipo de solo que ela está ali. Tá bom, pessoal? Os ambientes diferem entre si nas particularidades dos fatores não vivos e nos tipos de seres vivos que cada um, né, tem para ser habitado. Então você tem aqui no deserto do Saara alguns tipos de animais que são adaptados. A gente tem um exemplo bem com o camelo. O camelo e o dromedário são animais que se adaptam perfeitamente àquele ambiente. Por falta de água, o organismo deles é capaz de armazenar uma grande quantidade de água e poder sobreviver naquele ambiente, né, que oferece poucas condições de água. Mas lá existem também outras variedades de animais, também adaptados ao ambiente. Então, se você parar e pensar, nós temos vários tipos de animais que são adaptados aos diferentes tipos de ambiente, né? Então, citei aí o macaco, que tem as suas condições fisiológicas voltadas para as árvores. Nós temos o urso polar, que se protege do frio. Nós temos a minhoca, que, né, ela entra no solo. Nós temos o jacaré, toda a sua estrutura para poder sobreviver nos rios. Nós temos também as aves, né, que voam em diferentes ambientes. Então, para cada ambiente, nós temos tipos de aves diferentes. Né? No Pantanal, nós temos também várias aves que têm pernas imensas, que é justamente para poder elas caçarem, ficarem na água, né, e usarem, né, essas partes adaptadas para a sua sobrevivência. Então, existe uma infinidade, certo, de animais que são perfeitamente adaptados de acordo com o meio. Bom, gente, então, falando de animais, a gente também não pode falar de cadeia alimentar, certo? A cadeia alimentar ela é um ciclo, certo, na questão da sobrevivência dos animais. É a relação entre a matéria e a energia que buscamos para sobreviver. No slide aí, ó, fica claro em que pode-se classificar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Isso é a cadeia alimentar. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Então, na cadeia alimentar, nós temos um animal servindo de alimento para outro animal. Então, são vários níveis a cadeia alimentar, certo? Então, na natureza, a gente vê vários animais se alimentando de outros animais. Às vezes dá até um dó, né? Um leão comendo ali um cervo.
certo? Um jacaré comendo uma capivara, né? A gente dá uma tristeza, mas isso ali nada mais é do que o equilíbrio da natureza, certo? Existe esse equilíbrio que foi criado, né, para que a vida ela fique em harmonia, né? O homem ele come a carne do animal, por sua vez, né, o homem se alimenta ali da vaca, a vaca se alimenta do capim, e para tudo isso existe uma explicação. Como é a cadeia alimentar? Nós temos aqui no slide, por exemplo, a plantinha que serve de alimento para o gafanhoto por sua vez que serve de alimento para a cobra de alimento para, vamos dizer que é um gavião, e o gavião serve de alimento para a raposa. Então isso aqui é uma cadeia alimentar que não pode ser interrompida. Tá? Toda interrupção numa cadeia alimentar vai trazer consequências desastrosas, né? O que a gente já vive hoje, né? Várias consequências por conta dessa interrupção. Tá? Na cadeia alimentar, nós temos os produtores, temos os consumidores e temos os decompositores. Então, quem são cada um? Onde é que você está incluso? Onde é que o coelhinho está incluso? Né? Onde é que o gafanhoto está? Onde é que é a planta? Como é que a gente identifica cada um? Então, nós temos aqui primeiro os produtores. Os produtores são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, são seres autótrofos. Esses produtores, pessoal, são as plantas, né, que a gente vê em tudo que é parte aqui na natureza. Além das plantas, temos as algas e algumas bactérias. Elas, as plantas, as algas e algumas bactérias, né, esses seres produtores, eles utilizam a energia luminosa para sobreviver, certo? Eles fabricam o seu próprio alimento através da energia luminosa. Então, sem a energia luminosa, não existe plantas, algas e essas algumas bactérias, tá bom, pessoal? Então a luz é extremamente importante para a existência desses produtores. Quem são os consumidores? Os consumidores são os seres heterótrofos. Heterótrofos, ou seja, quem são? São aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Sou eu, é você, é o cachorrinho, é o coelho, é o gafanhoto, é o gavião, certo? É a vaca. Então, todos os animais que não produzem o seu alimento são classificados como consumidores, certo? Eles necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Então, para a gente sobreviver, a gente precisa se alimentar da carne de animais, a gente precisa se alimentar de plantas e sementes, né, que são os produtores. Então, esses consumidores, eles são divididos nos animais herbívoros, carnívoros ou os onívoros. E também certos fungos e bactérias também fazem parte do grupo dos consumidores. Então, é bom, né, a gente ter essa noção de que os consumidores são todos que necessitam buscar o seu alimento em outros seres vivos. E por fim, né, já falamos dos produtores que fabricam o seu próprio alimento, são as plantas. Já falamos dos consumidores que precisam de outros seres para sobreviver, são os animais, né? E agora falta falar dos seres decompositores, são os decompositores. Eles são importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Por quê? Porque eles se alimentam da matéria orgânica em decomposição. Um animal que morreu,
uma planta que morreu, eles vão lá e vão se alimentar desses animais e plantas. Para quê? A fim de obter nutrientes e energia. Quem são eles? Quem são os decompositores? São os fungos e bactérias. Então a gente falou aqui que nessa cadeia alimentar nós temos os produtores, temos os consumidores, que podem ser os herbívoros, podem ser os carnívoros e podem ser os onívoros. E temos também os decompositores, que se alimentam, né, dos animais que morreram e das plantas também que morreram. Eles obtêm a sua energia desse material, né, a fim de obter seus nutrientes. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse assunto, ele, assim, a gente vive, a gente cresce com ele, né? A questão dos animais, a sua adaptação ao meio, né? A gente tem aqui vários tipos de animais, né, na nossa cidade. Então, a gente tem que saber preservar, a gente tem que saber cuidar. Não é aquele sapo que está passando ali na rua, né, que vai me dar o direito de tirar a vida dele. Não, se ele está passando ali é porque ele tem um caminho a percorrer. Ele já saiu de um lugar e precisa sair dali, certo, para sobreviver. Não é porque eu estou vendo um animal saindo do mato que eu nunca vi, que eu tenho também o direito de tirar a vida dele, né? Quem sabe ele saiu daquele local de onde mora para buscar alimentos para filhotes que ele deixou ali, entendeu? Então tenham cuidado, os meninos que gostam do estilingue, tá? Tenham muito cuidado, porque no momento em que a gente tira a vida de um animal, a gente está causando um mal imenso, certo? Então a gente tem que ter a consciência para quando a gente crescer e essa consciência ela ser, né, madura desde já. A gente tem que ter todos os cuidados, né, com aquele lago que tem ali, a gente tem que ter o cuidado de sempre, né, cuidar dele, né? Não podemos jogar lixo, não podemos jogar entulhos ali, porque com certeza ali tem animais, tá? Vamos cuidar das nossas plantas, vamos cuidar dos nossos animais, porque cada um tem uma função. Você tem uma função na natureza, tá? O gato tem uma função na natureza, tá? Existe todo um equilíbrio. Quando esse equilíbrio, tá? Ele é maltratado pelo homem, porque o principal agressor somos nós, vai ter uma consequência. E essa consequência ela vai voltar pra gente. Entendeu? Quando a gente faz o desmatamento nas florestas, a gente vai sentir com o tempo. Não vai demorar muito não, tem muita coisa acontecendo aí já com esse desequilíbrio. Então, vamos ter consciência e passar essa consciência para aqueles que não têm. Tá bom, pessoal? Eu conto com vocês, vamos fazer a nossa parte e vamos, certo, sempre proteger aqueles que precisam ser protegidos, a natureza. Tá bom, pessoal? Até a próxima.